Marcos, capítulo número 15, versículo 8 até o 20, que diz assim a palavra do Senhor. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizessem como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele. E postos de joelhos, o adoravam. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e a vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar. Louvado seja Deus. Eu começo a relatar essa história através da Santa Ceia do Senhor. No final da Santa Ceia do Senhor, Satanás ele vai se apossar de Judas. E Jesus vai olhar e vai dizer: O que tu veio fazer, vá e faça depressa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Judas vai sair da Santa Ceia e ele vai ali aos soldados romanos e vai vender todas as informações sobre Jesus por 30 moedas de prata. E ali Jesus vai com os discípulos, se não me falha a memória, um monte, e ali os soldados romanos vão atrás de Jesus. Chegando lá, eles vão prender o Senhor. Judas, ele vai se arrepender daquilo que ele fez. Ele vai pagar as 30 moedas de prata, mas depois ele vai se enforcar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, a palavra de Deus ela vai relatar que Jesus foi levado a Pilatos. De Pilatos foi levado a Herodes. Chegando a Herodes, ali com os seus sacerdotes, ele começou a ser interrogado, começou a ser questionado. E perguntaram se verdadeiramente ele era o rei dos judeus. E Jesus, em momento algum, negou que ele era o rei dos judeus e que ele era o filho de Deus. E ali, os sacerdotes de Herodes não se contentaram com o que Jesus havia falado. E aí começaram a bater no Senhor. Cuspiram nele e agrediram a Jesus. Depois disso, o levaram novamente a Pilatos. Chegando até Pilatos, eles pegaram a Jesus e novamente começaram a interrogar se ele era o rei dos judeus. E Jesus continua afirmando que ele é o rei dos judeus. E ali, Pilatos vai e convoca os seus soldados a trazer um dos prisioneiros que era Barrabás, na qual foi acusado de uma morte, de um homicídio. E aí eles colocam Jesus e Barrabás, um do lado do outro. E ali Pilatos começa a questionar a multidão, perguntando a quem eles escolhiam. Se escolhia ou Jesus a ser crucificado, ou Barrabás a ser crucificado. E a multidão
clamava e gritava para que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Mesmo Jesus sendo inocente, mesmo Jesus não tendo feito nada, eles queriam que Jesus fosse crucificado. E pela pressão que Pilatos sofreu, Pilatos deu o decreto de crucificarem o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que Pilatos vai açoitar o Senhor. Ele convoca um soldado e o soldado vai usar uma lança para o ferir. Depois o soldado vai e coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. Aleluia! E Jesus vai ser chicoteado. Segundo alguns historiadores, o chicote que os romanos usavam não é igual o que a gente vê hoje em dia. O chicote que eles usavam, na ponta havia como se fosse um osso de um animal, ou como se fosse um prego ou algo do tipo, e na qual, quando eles chicoteavam o prego, ele fincava na carne, e ele puxava dilacerando toda a carne daquele que estava condenado. E assim fizeram com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles deram vinho com fel. A mistura de vinho com fel era como se fosse uma anestésia, para que aquele que fosse condenado não sentisse a dor daquilo que estava sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, Jesus vai ser crucificado junto a dois ladrões. E as pessoas começam a zombar dele, e perguntando: não é tu o Filho de Deus? Não é você o Rei dos Judeus? Não é você o Salvador? Então se salva daí. Saia da cruz. E agora? Salva-se. Mas Jesus se manteve ali. E o interessante é que, em meio a muitos que zombavam, em meio a muitos que blasfemavam o nome do Senhor, que estava crucificado também, vai chegar para ele e vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus! Jesus vai olhar para ele e vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. E ali na palavra de Deus vai dizer que durante 3 horas o céu vai estar em trevas. Mas por que o céu vai estar em trevas? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ali Jesus ele vai trazer sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Houve uma separação ali de pai para filho, porque o filho trouxe sobre si todas as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E depois Jesus vai descer. Só que, segundo historiadores que buscaram pesquisar sobre a história de Jesus, quando eles foram ali para atender o pedido do Senhor, e Jesus disse que estavam com sede, e lhe deram vinagre. Mas eles pegavam um pedaço de madeira, colocavam uma esponja na ponta, amarravam uma corda, e aquilo ali era colocado vinagre. Mas aquilo era para desinfetar o lugar da onde os prisioneiros estavam, da onde eles iam fazer as suas necessidades ou algo do tipo. Então aquilo foi utilizado para matar a sede do Senhor com vinagre, para nós vermos tamanha humilhação que o Senhor Jesus Cristo passou por amor a minha e pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, depois disso, Jesus ele vai morrer. E antes de morrer, ele vai olhar para o céu e vai dizer: está consumado. Aleluia! E aí Jesus ele vai morrer. Após a morte do Senhor, vão e pegam o seu corpo e colocam dentro de uma sepultura. E foram colocados guardas para poder estar ali
porque o Senhor quer que nós lembremos da sua morte. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas não conhecem a verdadeira história do Senhor. Muitas pessoas não sabem o que verdadeiramente Jesus passou. Mas Jesus sofreu muito por mim e por você. Por um mundo pecador, um mundo falho, morreu até por aqueles que estavam lá, zombando e blasfemando dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a vida do Senhor, ela está mais perto do que nós esperamos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo número 3, versículo 11 vai dizer: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Apocalipse capítulo número 2, versículo 10, me fala agora. A parte B vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos a cada dia lembrar da morte do Senhor. Louvado seja Deus. Porque essa é a base da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Que nós possamos passar essa mensagem para as outras pessoas. Que as outras pessoas possam conhecer a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há muitas almas carentes, muitas almas que perecem por não conhecer a história do Senhor. Muitas pessoas pensam que está sofrendo, mas não sabem, não ouviram falar daquilo que Jesus sofreu. Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, foi agredido, foi xingado, foi humilhado por um mundo que nem merecia esse perdão. Aleluia. Será que eu e você conseguiríamos fazer uma coisa dessa? Será que eu e você teríamos cabeça, teríamos mente para poder fazer uma coisa dessa? Olha, às vezes, só do fato do nosso irmão falar um tom um pouco mais alto, nós já queremos deixar de lado, queremos abrir mão do irmão. Queremos tratar o irmão como se fosse um lixo, como se não fosse ninguém. Muitas das vezes, nós somos repreendidos, mas não queremos saber escutar. Muitas das vezes queremos ficar com o nosso ego inflado e achar que as coisas é do nosso jeito, da forma que nós pensamos que é, mas não é assim. É da forma que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos carregar essa mensagem no nosso coração. Eu não imaginava que eu ia trazer essa mensagem, não é um tipo de mensagem que eu costumo trazer, mas foi o Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado em teu nome, Jesus. Aleluia. Da morte do Senhor e viver verdadeiramente para Cristo. Glória a Deus. Essa oportunidade. Glória a Deus. Glorificado em teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar a vida do jovem Noé. Glória a Deus. Falei com ele cedo em casa, né? Aleluia. Que Deus tinha tocado no meu coração para que passasse a mensagem dessa noite para ele. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas, Aleluia. né? Porque na verdade a minha e a sua vitória, conforme Ele ministrava, o Senhor Jesus me fazia lembrar que a minha e a sua vitória, ela começou quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Aleluia. E a palavra fala que o véu do templo, quando ele falou tudo está consumado, o véu do templo foi rasgado. Aleluia, Jesus. Porque antes nós não tínhamos acesso direto ao Pai. Tínhamos que ir ao sacerdote, tínhamos que ir ao sumo sacerdote, ele ministrando, e o Senhor me fazendo lembrar, mas hoje, para você ter acesso a Deus, você não precisa
Jesus Cristo.